Está no ar, Atos Podcast. Eu sou o Cristiano Rojo, e você? Eu sou o Pastor Tuta. Não é Ednilson? Ednilson, para alguns aí. Eu tenho até uma história engraçada sobre isso. E Edmilson? Edmilson é pior ainda. Já começamos errado já. Não, Edmilson é pior ainda, né? Nada contra os Edmilsons, né? Sim. Mas, curiosamente, todo mundo, a maioria chama de Edmilson. Já tô com sede, já começou. É que a gente já tá 3 horas falando aqui já. Antes de começar o podcast, a gente esqueceu do podcast. Maravilha. Mas estamos aí com Apóstolos em Ação. Mais um vídeo aí para você curtir e navegar com a gente aí nas ondas aí desses assuntos que são variados aí, né, Cris? Com certeza, pastor. Variados aí. Tem uma gama grande aí pra gente estar falando aí. Bom, tem algum tema para hoje, pastor? Rapaz, ó, tinham até sugerido, né, um assunto aí. Quem foi que sugeriu? O Vinícius. Nosso querido delegado. O delegado. Hoje ele deu um chapéu em nós. Hoje a mesa aqui tá desfalcada aqui. Isso. Ele sugeriu a questão do profeta nos dias de hoje, né? Certo. Mas existe profeta nos dias de hoje, pastor? Existe. Sem demagogia? Sem demagogia, direto e reto. Ó a minha cara. Existe profeta nos dias de hoje? Ó, vou contrariar o Cris aqui, ó. Ainda existe profeta nos dias de hoje. Então explique-se. Vamos lá. Primeiro, nós podemos dizer o seguinte, que o dom de profecia, biblicamente, ele não é temporal. Ele não tinha um prazo para findar, não é verdade? Então, assim, se o dom de profecia ele estava ali aberto, né? Ainda está aberto, né? Na verdade, se Joel disse que nos últimos dias também, né, muitos iam profetizar, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, a questão, eu acredito veemente, Cris, que tem profeta. Basta saber se esse profeta é de Deus ou se ele é um falso profeta. Então, aí que fica... aí que o negócio dá um nó. Aí que mora o perigo, porque nós não conhecemos a intenção das pessoas, né? E aí é onde muitas pessoas podem ser enganadas pelos falsos profetas. Exatamente. Tem um texto de Ezequiel que o Senhor ele faz na verdade assim uma dura cobrança, né, sobre os falsos profetas que naquela época diziam que a paz, quando na verdade não há paz. E hoje, se você for ver os profetas, né, vou até abrir aspas aqui, né, para dizer isso. Os profetas hoje, que se intitulam profetas, na verdade são pessoas que, na sua grande maioria, eu vou me reiterar aqui, existem sérios profetas, sérios homens de Deus, que eu os tenho por profeta para essa geração, certo. Não é verdade? E tantos outros que está no anonimato, que nós não conhecemos, mas o que eu tenho que definir assim, ó, o que é um profeta, qual a função da profecia, porque o que a Bíblia diz? Quais são os 3 elementos que a profecia gera? Acho que é em 1 Coríntios 14, verso 3, vai dizer assim, que a profecia ela serve para edificar, para exortar e para consolar. Então, assim, se sair disso daí... Saiu disso, então eu vim aqui dizer para você assim, que você vai prosperar, que você vai não sei o quê. Eu já não enxergo isso como né? Eu até recebo. Se você falar para mim assim, ó, Tuta... Uma coisa é um desejo de você... né? Sei lá. Uma coisa é um desejo de você querer ver outra pessoa bem, né? E falar, olha, isso, mas falar, ó, eis que te digo que Deus está falando, sem Deus ter realmente falado. Outra coisa que eu também vejo é assim, não existe nenhum profeta para doutrinar mais a igreja. Nenhumzinho? Porque, na verdade, a doutrina bíblica já está aqui. O que pode haver é um profeta que auxilia, que ajuda a congregação ou a comunidade a ter mais leveza, né, na vida cristã, sei lá,
para entender, né, a interpretar melhor os textos. Mas eu dizer assim, ó, eu sou um profeta de Deus e Deus me mandou dizer isso, isso e isso, tipo assim, como se eu estivesse colocando uma nova doutrina sobre a igreja. Eu acredito que todas as bases, o apóstolo Paulo diz, não se pode pôr um fundamento em cima de outro que já foi posto, né? Então, todas as bases da igreja Certo. já estão fundamentadas. Então, doutrinar, uma nova doutrina eu não posso pôr. No calvinismo fala alguma coisa sobre isso ou não? Você tem alguma base assim? Olha onde eu estou enfiando você, hein? Exatamente. Nós estamos indo assim, ó. Gente, eu estou aqui só para causar, tá? O teólogo aqui é ele. Ele, o Vinícius, e a galera que a gente vai convidar. Eu estou aqui, eu sou um mero provocador aqui, tá bom? Prometo que eu vou estudar mais, tá? Não, eu penso assim, ó, sobre a questão do calvinismo, e eu ainda... Não, eu falo no sentido mesmo de alguma coisa em relação aos profetas, né? Que nem os nossos irmãos da Presbiteriana, Igreja Batista, as igrejas históricas, né? O que eles pensam a respeito disso, assim? Eu não lembro de ter ouvido eles falar alguma coisa. Eu acho que assim, cada um vai ficar dentro do seu contexto. Ou eles vão defender um pouco a sua bandeira, né? Vão falar uma verdade bíblica, talvez, mas vão defender logo a sua bandeira. Então, vamos dizer assim, o Brasil para Cristo. Ele vai dizer quem era o profeta da sua época. Manuel de Melo. Certo. Não é verdade? E eu concordo. Já vi a história desse homem e foi um desbravador aqui no Brasil também. Você pega assim, então, a Deus e Amor. Davi Miranda. Davi Miranda. Nossa, de cara. Né? E De cara já vem ele, né? eu fiz E muitas... quem já não foi abençoado pelo ministério desse homem? Exatamente, aí que tá. Eu ia já dizer, eu fui muito para a Baixada do Glicério. Eu sei. Muito Lá mesmo. na Avenida do Estado, lá. Exatamente. A gente ouvia a chamada na rádio, ouvintes na Baixada do Glicério. Então, assim, Irmãos! Era uma figura. Então, cada um vai trazer, né, Cris? Eu acho que cada um vai... Como você citou aí a Congregação Cristã do Brasil... Hoje eu não citei, não. Não citou, não? Eu citei as igrejas históricas presbiterianas. E eu acho que cada um vai puxar para o seu mentor, para o seu líder. Lá no caso é o Luiz Franciscon, né? Acho que é Fábio... Não, Luiz Franciscon. Luiz Franciscon? Que inclusive era da presbiteriana. Então. Saiu de lá, não concordo. Bom, enfim, isso aí é um outro dia. Mas eu acho que cada um vai puxar e se você pegar a presbiteriana, ele vai puxar e vai trazendo para a linha, talvez, calvinista, né? Trazendo. Faz sentido, né? Vai trazendo. Então, um defensor de um liberalismo tem o seu profeta maior. Não, por exemplo, eu estava na empresa lá trabalhando e pensando, né? A respeito desse tema dos profetas. E fiquei ali pensando sobre Elias. Era uns camaradas esquisitos, né? Meio isolado, meio estranhão mesmo, assim, meio... Aí você vai um pouquinho mais para frente, né? Para não ficar só no Velho Testamento, que eu amo o Novo Testamento. O pastor gosta muito de pregar no Velho, né? Eu gosto do Velho. É... Ser politicamente correto. Eu gosto da primeira aliança. Isso. Eu já sou reformador, já gosto da segunda. E eu vejo ali João Batista também nessa mesma linha, né? Meio esquisitão, morando no deserto, comendo gafanhoto, comendo mel. Rapaz, comer mel é bom, mas coma todo dia pra tu ver. Grilo e gafanhoto, eu nunca comi grilo, não, gafanhoto. Eu nunca comi pra saber se é bom. Então, uns camaradas meio estranhos, né? Por isso que quando a gente fala assim hoje, mas aí tem profeta hoje, a gente já linka quem? Elias. Esses camaradas doidos. O próprio que eu acabei de falar, João Batista. Sim. E tantos outros, né? Tem o quê? Samuel também, que era profeta, né? Profeta, né? Samuel Só que exerceu 3 ministérios. Só que ele já parece que é um cara mais público, vamos dizer assim, né? Mas, ó, Samuel, é que assim, Elias, ele mostra a Bíblia mostra uma característica bem peculiar do próprio Elias, e é praticamente só dele. Você consegue fazer uma separação de Elias de todos os outros profetas da Bíblia, e depois você pega João Batista e põe junto com Elias, que o ministério é igual. Mas, que nem um exemplo de Samuel.
quando Samuel vai até Belém, na casa de Jessé, há uma preocupação dos belemitas se ele está vindo em paz. Porque ele acabou de matar antes de ir para lá. Tá entendendo? Então, em nome do Senhor, ele acabou. Eu não digo que ele era tão amistoso assim, não, porque todo mundo, quando viu ele chegando na cidade, perguntou: a sua vinda é de paz? Por quê? Porque assim, ó. E não é nem pelo que ele fazia. Mas é porque quando o profeta chegava, exatamente. A credibilidade a que galera, havia a galera tinha medo do profeta. Tinha, porque era a voz de Deus, né? Lembra lá de Davi lá, tranquilinho, aí o camarada chega lá. Natan. Como é que é assim, assado? Não, eu faria isso. É você. Ó, eu digo assim, ó, para não ser tão repetitivo, que nós já falamos inúmeras vezes aqui, cada um no seu tempo. Lógico que nós não vamos andar aí pelas ruas aí vestido com peles de animais, a não ser um bom couro, né, Cris? Nós não vamos sair vestido de pele de animais, comendo gafanhoto, mel, essas coisas todas. Eu acho que um profeta hoje ele pode estar. Eu não uso boné, não tenho o costume de usar boné, né? Hoje. Até estranhei. Normalmente eu que gosto de usar um boné, Vinícius. O pastor veio de boné. Falei, hoje... que legal, né? Pra quebrar mesmo. Pra dar uma. Exatamente. Porque a gente não tá num culto aqui, né? No culto tem toda uma formalidade, até por respeito aos irmãos e tudo mais. Mas aqui a gente tá numa conversa mesmo, né? Mais descontraída, né, pastor? Sem apavoração, não é um curso de teologia isso daqui. Pode ser que pra frente surja algum curso, alguma coisa que o pastor queira estar ministrando, né, pastor? A gente pode estar pensando nisso daí. Pode ser também, né? Tem bastante. Bacana. É legal. Tudo que for para ajudar os irmãos. Trazer alguma coisa em série aqui. Aí, e já vou avisando, irmãos, uma coisa que eu esqueci. Já vai deixando seu joinha aí. A gente esquece. Vai deixando seu joinha, quem estiver no YouTube aí. Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal. Aquela curtida legal. Vai ser bem legal. A gente está em construção ainda, está começando ainda, tá? Estamos até aprendendo a se portar na frente de uma câmera. Eu tenho... Ó, eu falei para você antes de nós entrar no ar, eu falei assim, eu estou me engajando ainda. Isso. Né, Mas hoje já está mais solto do que semana passada. Hoje eu já vim já, tá entendendo? Acabou, o cara já vira o Sérgio Malandro aqui, né? Na primeira falaram que eu vim muito formalzinho, muito arrumadinho. Eu falei, o pastor vai querer vir de terno aqui. Que negócio é esse? Você não vai me pregar, não. É boa, viu? Mas eu acho que tem profeta, sim, no nosso tempo. Ele pode estar... Mas profeta que nível, pastor? Vamos tentar... vamos tentar pontuar. Você que é mais entendido, você quer trazer mais ou menos até onde você se recorda bem, que eu sei que você estudou isso, onde começou o ministério dos profetas? Você consegue trazer isso hoje? Ou você quer preparar para um outro dia? Como começa o Ministério dos Profetas? Como é que os mais importantes? Você quer dar uma pincelada em cima disso daí ou você só quer falar dos pontos importantes? Eu ficaria mais beirando a margem aqui, sem aprofundar, porque não é nem por não querer, porque daí eu me empolgo. Até para não se estender, né? Não se estender. Eu diria que hoje tem profeta e você falou assim, dá uma definida. O que eu acho que falta, Cris, e agora eu vou ser sincero, o que eu acho que falta no nosso tempo é o seguinte, você citou Elias. Elias, ele era um profeta que ele não tinha muito relacionamento com o rei, né, com a autoridade, com o governo local. Acabe, né? E no caso, Acabe, né? Acabe chamava ele de perturbador de Israel. Era um cara que chegava, denunciava os erros, e denunciava mesmo, sem ter medo. Mas vamos falar, o cara tinha moral, hein? Não. O cara bater no ombro assim, ó. Conforme a minha palavra, não chove mais. O cara era forgado, meu. Folgado, não. O cara ali... ele sabia com quem... Ele sabia com quem ele estava representando. Porque o cenário que estava caótico. Deus tinha que pôr alguém, e esse alguém ia ser um incômodo para todo Israel naquela época, dentro daquele contexto, porque o cenário estava caótico. Então, num cenário como o de hoje, vamos dizer de hoje, nós não estamos bem, meu. Nós não estamos bem, Cris. Sabe, a vida segue. Eu tenho levantado todo dia para trabalhar, graças a Deus. Tenho voltado em segurança, graças a Deus. Mas dizer que nós estamos bem, nós não estamos bem. Por conta do período que estamos vivendo pandêmico também, né? Sei lá. Mas fora isso, se nós tirarmos 1 ano e meio atrás aqui, 2 anos, nós também não estávamos bem.
Tá entendendo? O que eu vejo assim, ó, Elias, ele não tinha um bom relacionamento com... Ele denunciava o erro, não só erro religioso ali, que Jezabel bagunçou a questão religiosa ali do Sim. culto a Deus, mas uma questão também governamental ali. Ele denunciou os erros e a corrupção de um governo, né? Então, assim, você pega Eliseu já era um profeta que os reis gostavam dele. A história até mostra o caso de um rei que chorou na morte de Eliseu, né? Gostava mesmo. Ele chama Eliseu de pai. Ele fala, pai, né? Ele tem eu não vou lembrar que eu sou muito ruim de guardar divisões bíblicas, mas eu lembro bem da história. Ele chama de meu senhor, meu pai. Então, assim, ele já era um profeta mais, vamos assim dizer, palaciano, como Isaías, né? Que Ele também, dava uma flutuada lá sempre no estava ali. palácio lá, né? Então, assim, você tem profetas que são locais, né, e profetas que falavam a nações ali, né? Vou dar um exemplo assim dos profetas que a gente conhece como profeta menor. Teve profeta que era de Israel e profetizou em Judá. Teve profeta que era de Judá e não profetizou em Judá, foi profetizar em Israel, em outro, né, em outro governo, em outra divisão, né? Então, assim, nos dias de hoje, tem profetas? Tem. Pastor, mas qual é a relevância dos profetas hoje? Tem profeta dentro das comunidades, né? Dentro das igrejas, dentro dos seus E convívios. não necessariamente ele precisa ser pastor. Não necessariamente precisa ser pastor, principalmente isso. Isso é uma dúvida muito que pega muito na Eu acho galera. que Assim. principalmente isso, né? Porque às vezes você vê ali um diácono, uma diaconisa, uma pessoa ali comum do ministério, que tem esse dom que Deus dá mesmo, e eu creio, já tive experiências, até na minha vida eu sou diácono, né? Pelo menos ainda sou. Sim. Ninguém revogou essa... Né? Ninguém veio lá arrancar. É. E eu vi coisas já maravilhosas em relação a pessoas que não são pastores, não são presbíteros, enfim, não são bispos ou apóstolos, assim, sei lá. Eu creio que é aquilo que Paulo, aquela recomendação que Paulo falou, você deseja algum dom, sabe aquela parte que ele fala, Sim. deseja algum dom? Vai orar a Deus, vai buscar Deus. Pode ser que ele conceda. Pode ser que ele conceda, né? E eu acho que o dom de profecia... Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenha um período assim, de profecias, como aconteceu um momento da minha vida, de estar assim, uma semana assim, inspirado e Deus falar as coisas, e era batata. Você chegava para isso, é isso mesmo, a pessoa já chorava e tal. Quer dizer que eu sou um profeta? Então, Paulo ensinando aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que existem dons, operações, ministérios, né? Então ele vai fazendo essa divisão. Nem sempre uma pessoa que profetiza é um profeta. Não é verdade? Isso, então, assim, então você assim que eu penso. Eu não me vejo como profeta, mas de vez em quando Deus... Inclusive, uma vez o missionário R.R. Soares, ele foi perguntado, né, qual que era o dom que ele tinha, né? Eu achei bonita a resposta dele, assim. Ele falou, não, irmão, meu dom é o seguinte, quando Deus quer me usar para curar, eu oro e Deus cura, sempre colocando Deus sim, cura. Sim. Quando Deus quer que eu traga uma mensagem que vai edificar, enfim, o que eu entendi é o seguinte, eu estou aqui para servir, e o que o Senhor quiser jogar nas minhas costas, Que lembra bacana, né? o eis-me aqui, lá de Samuel? Ele é chamado até Sim. eis-me aqui, eis-me aqui. Então eu acho que é mais ou menos por essa linha que a gente tem que seguir mesmo. É claro, você pode buscar os dons, tem coisas que Deus entrega pra gente, né? E não é nosso, né, pastor? Não é nosso, ó. Os dons, ó, 1 Coríntios 12, 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas o que eu gosto é o 7, ó, que é o que você falou. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Se não tem algo proveitoso de Deus, para quê? Você tem um dom de profecia nesse podcast. Se Deus não quer usar hoje uma palavra profética para falar com os nossos amigos, nossos irmãos, quem está curtindo aí com a gente, eu vou te dizer, o que é profecia? Qual a relevância da profecia aqui, nesse bate-papo? Eu não estou menosprezando a profecia, mas o texto que nós lemos diz assim, ó,
O Espírito Santo vai dando a cada um conforme a eficácia, a necessidade. Então, hoje, qual que é a necessidade? A necessidade hoje é de, nesse podcast, falar abertamente. Não falar uma palavra difícil, não falar uma palavra tão... De repente, ser eloquente não é o que está no nosso... Exatamente. Na nossa intenção hoje aqui, né? Talvez hoje, pelo menos para o vídeo de hoje, eu acredito que Deus pode usar numa conversa bacana, tranquila, sem aprofundar, sem usar termos, sem usar, sabe, estudar a exegese de cada versículo, e daí, de repente, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá, tipo, poxa, eu pensei que profeta só era quem tinha cargo, não é verdade? Exatamente, por isso que eu perguntei isso. Legal, não, foi muito legal a pergunta. Porque às vezes as pessoas elas ficam mesmo, às vezes colocam cargas também muito maiores em líderes e tal, e tem cobrança, porque eu já cansei de ver alguns pastores que o dom dele é pregar, cuidar da igreja, e às vezes ele não tem um dom de cura, não tem, e às vezes as pessoas cobram isso, mas na igreja do cara não tem isso, não tem aquilo, mas peraí, irmão, não é? Exatamente. O reino, é o que a gente falou a semana passada, em Efésios capítulo 4, Isso. no verso 9 em diante, versículo 9 em diante, que fala lá que dos 5 ministérios, né? O apóstolo Paulo fala dos 5 ministérios. E no fim, tudo aquilo ali que Deus prepara, essas pessoas, esses ministérios, no fim de tudo, é para que haja ordem, para que não tenha desordem. Exatamente. Para que nós possamos viver em união e para o corpo seja aquela velha história. Eu tenho um corpo, né? Um corpo físico aqui, cabeça, tronco, membro, tudo funcionando bacaninha. E alguma coisa aqui resolve parar. É mais ou menos nesse sentido. Isso aqui vai me trazer uma dificuldade, pastor. Se meu braço direito parar, vai me trazer uma... Eu vou me adaptar? Eu vou me adaptar. Pode até se adaptar. Se adapta. Mas não seria melhor com as duas mãos? Sim. As outras partes acabam recebendo o reflexo dessa que parou. Eu posso dizer assim, não, tudo bem, eu pegava o copo com a mão esquerda, eu vou passar a pegar com a direita. Você sabe aquela velha história que as pessoas falam assim, se você não quiser fazer, as pedras clamarão? Sim. Deve ter ouvido muito isso, né? Ouvi. Você não quer fazer, irmãozinho? As pedras clamarão, Deus vai levantar outro no seu lugar. Já viu muito isso daí? Sim, muito. Mas eu já entendo de uma forma completamente diferente. Quando tem alguém... eu tenho alguns amigos que trabalhavam conosco na igreja e hoje estão afastados dos caminhos, assim, afastados mesmo, completamente. Não é que estão fora só do quatro paredes. Mas essas pessoas lá dentro faziam coisas assim maravilhosas. E quando saíram, fizeram muita falta, pastor. Fizeram muita falta, em todos os sentidos. Sabe, aquele cara que chegava primeiro, que saía por último, que ajudava todo mundo, que estava sempre ali para fazer alguma coisa, para dar aquela força. Aí, às vezes, a pessoa vai embora, ela faz falta. Quando o Paulo fala muito sobre o corpo, sobre os membros, eu entendo isso. Sabe, que cada um de vocês, irmãos, vocês que estão afastados dos caminhos do Senhor, que voltaram às práticas do pecado, enfim, por muitos motivos que não vem ao caso, só você sabe da sua vida, né? Daquilo que te aflige. Não se abata, não. Volte a fazer os trabalhos, volte a fazer aquilo que é gostoso, porque eu aprendi uma coisa, pastor. O vazio que deve ser preenchido por Deus, você não consegue preencher com nada. Me lembro até da música do 4x1. Eu tentei também. Sabe? É um vazio que as pessoas elas procuram em viagens, elas procuram em relacionamentos, não é verdade? Qualquer forma de entretenimento, de tentar preencher. Não que a gente não deva se divertir, passear, tudo tem seu tempo, mas quando a gente sente essa falta de Deus, esse buraco, esse vazio, eu falo assim abertamente, você nunca vai conseguir preencher com outra coisa, a não ser a presença de Deus. Não consegue. É oração, é joelho no chão, é busca, é ajudar o irmão, ajudar o próximo, estar entre irmãos, né? Não somos da mesma igreja, não trabalhamos mais juntos, estamos trabalhando nesse podcast, mas somos amigos, irmãos, um liga para o outro, a gente nem churrasco a gente faz mais, faz tanto tempo, né? Aí tá no pecado, aí tá no errado. pecado, Mas continuamos amigos, continuamos crendo, ajudando, preciso de uma oração, preciso de uma ajuda.
Então, o corpo de Cristo é isso. É essa proposta que nós estamos trazendo aqui para esse podcast. Pelo menos os cristãos, que se dizem cristãos, tem que ter essa compreensão de ajuda, não de ataque. Né? Mas Por é exemplo, difícil. a sua igreja lá, pastor, não, só a minha igreja a gente prega a palavra, nós somos isso, aquilo, outro, e o restante tá fora. Não, peraí. Totalmente Vamos errado. comentar alguma coisa aqui, outra que a gente não concorda, que a gente discorda do meio gospel e tal, enfim, vamos falar. Mas eu entendo também que até aquilo que é errado no meio tem que ser feito para que o nome de Jesus seja falado. O próprio Paulo fala isso. Eu gosto de uma passagem muito bacana que acho que deixaria até para outro dia para a gente falar sobre ela. Mas se eu não me engano é Filipenses 2, que daí ele vai dando um apelo ali e vai dizendo assim, ó, tendes para com os outros o mesmo sentimento que Cristo teve também. Então, assim, Cristo, o maior exemplo, se doou, não concordava, mas também nunca expôs, nunca ridicularizou, nunca abandonou. E onde que ele pregava? Então, Na sinagoga, que os caras expulsavam ele. Os caras chutaram Jesus. Jesus foi o tipo Elias, né? Que Não, não era ele bem-vindo em lugar nenhum. Então, mas eu vejo Jesus indo pregar nas sinagogas. Os caras. Uns discípulos falaram, né? Essa palavra é muito dura. Sim, No momento sim. falou, essa palavra é muito dura, né? Então, vai, segue eles aí, meu. Não, Senhor. Como é que posso, né? Para onde? Pra onde iremos se só tu tem palavras de salvação, né? Exatamente. Palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna. Não é isso? Tem até um louvor muito bonito. Muito bonito, muito Que bonito. a gente pode, não sei se a gente pode tocar, porque a gente tem uma Fender aqui atrás, doida para ser arranhada, mas eu não Doida, sei se a né? gente pode tocar por causa de direitos autorais, mas a gente Mas que vai seria a bacana. gente vai estar vendo a isso aí gente ver isso aí. pra frente aí, porque a minha vida é louvor, irmãos. Me interessei pela palavra mesmo assim, depois de muitos anos de igreja já, mas o louvor sempre foi uma coisa que foi muito forte na minha vida, né, pastor? Sempre, né? Assim como a pregação na sua, o louvor sempre foi muito forte. E para mim, culto sem louvor não tem graça. Sim, pra você ver, né? Então. Eu Abre, né? Prepara, né? Até eu lembro quando a gente trabalhava junto lá. sempre dizia Quando, isso, né? quando o louvor era bom, você já entrava arrepiando para pregar, né? Eu sempre dizia. O louvor, ele me leva. Nossa, é incrível, Cris. É incrível. O louvor. A música. Eu vou dizer a música. É a música. Vou dizer a música porque durante muito tempo falar música dentro de um ambiente cristão, do culto, da igreja, as pessoas brigavam conosco, né, os irmãos. Música não, é louvor, não é música, é louvor. Música é aí no mundo. Mas se a gente parar para pensar, né, vamos falar da musicalidade. A música, ela mexe com o ser humano. Né? A música ela está enraizada dentro de nós, é tanto. Se não fosse, não faria o sucesso que faz aí, os ritmos musicais, levando a juventude, arrastando massas e mais. Então a música ela é algo de Deus, né? E se ela for bem usada, ela vai trazer uma edificação, né? Se ela for inspirada por Deus, ainda melhor ainda, né? Que ela vai tratar não só ali a questão do psique, do seu gosto, enfim, mas ela vai tratar a sua alma. Eu, quando estava dentro de um culto, e você citou bem, quando o louvor ali ele era perfeito, ele era ali, saía bacana mesmo, saía, eu mergulhava naquelas ondas ali, eu fechava os olhos. Já tirava um peso, né? Daí, quando você ia para a palavra, você já ia... É engraçado você falar desse preconceito de falar música. Eu demorei, eu tô falando de um preconceito meu que eu consegui vencer. Porque eu até entro em outro aspecto, que é assim, eu já ouvi muita gente falar, você não pode, por exemplo, eu sou baterista, mas toco guitarra também, eu sou mais ou menos, tá? Mas eu toco uma coisinha. E minhas referências lá atrás, porque eu não era da igreja com 13, 14 anos quando eu comecei a tocar, né? Minha referência quem que era? As bandas do mundo. E vocês acham que esses louvores lindos, maravilhosos que vocês ouvem hoje, com aqueles baita guitarristas tocando muito, quem foi a referência desses caras se no gospel não tinha guitarrista bom? Isso eu falo no final da década de 80, tal, começou a aparecer as bandas gospel mais bacanas. Mas a referência desses caras, quem que era? Então, os guitarristas. Todos eles. Era a banda do mundo. Então você vê hoje um solo bem tocado, bem feito pelo Juninho Afrano do Oficina G3, que é maravilhoso, no meio gospel, para mim não tem igual.
Pelo menos a nível Brasil, tem igual. E outra, a vida do cara é maravilhosa. Se você não tem um escândalo assim que a gente saiba. É um cara mesmo, legal mesmo, gostaria de conhecê-lo. Eu não vou citar assim, os caras que eu já vi falando que ele gostava. Então, assim, ele não tinha referência na época. Muita referência no gospel, porque ele foi um dos primeiros. Sim. Então, eu acho que é meio hipocrisia das pessoas também achar que a música foi inventada dentro da igreja. Eu acho que é falta de conhecimento. A falta de conhecimento nos deixa ignorante. Mas faz sentido, pastor, o que eu estou falando? Pode Não, discordar, pode discordar. Não, embora não é o assunto que eu domino, não, mas eu concordo assim, plenamente. Eu concordo porque, assim... Deve ter uma referência lá. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo, podcast. Que eu saiba, quem começou fazendo foi no meio secular. E eu consumo, né? Nós consumimos muito pelo menos eu consumo muito, né? Pontualmente o podcast até secular. Claro que a gente filtra, não é tudo que você vai ouvir, né? Até para você não se contaminar, mas a visão aqui, todos devem conhecer o melhor podcast do Brasil. É referência para todo mundo, para a gente também é. E esse aqui é um podcast que vai tratar assuntos bíblicos, né, até atuais também. Sim, Nós vamos falar também de temas atuais, mas eu tive uma referência. Antes de começar os podcasts bíblicos, já existiam os seculares. Claro que já existia o podcast só áudio, né? Que a ideia do podcast era essa. Sim. Não sei se o pastor lembra disso aí. Eu não... Não, podcast era áudio. Eu já ouvia Augusto Nicodemos, lá, que se não me engano, na rádio lá de Goiânia, quando ele estava em Goiânia lá. Eu já ouvi isso, acho que isso uns 2 anos e meio atrás, 3 anos. Algumas tirinhas assim. Aparece no YouTube, só uma foto, alguma coisa assim do papo lá. E o áudio. O áudio perfeito rolando. Aquilo é podcast. Ah, tá. Entendeu? Tá Podcast com vídeo é um pouco atual. Sim. Pelo menos no Brasil, assim, que estourou é de 2 anos para cá. 1 ano e meio, mais ou menos, assim, que estourou mesmo. E agora tem uma pancada de... Agora tem uma galera boa aí, né? É um espaço, cara. A internet é um espaço maravilhoso. Né? E a gente está aqui para respeitar todos, né? E você consome o conteúdo que você quiser. Isso é maravilhoso, pastor. Sim, exatamente. A janela está ali. Eu praticamente não assisto televisão mais. Nada contra quem assiste, mas canais pontuais, assim. A internet eu escolho o que eu quero assistir. Isso exatamente. E isso me enriqueceu muito até na questão bíblica, porque eu quero saber de alguma coisa, por exemplo, eu queria saber mais sobre a história do cristianismo. Só que eu só tinha em canais de TV paga, por exemplo, bons. Tem até alguma coisa no YouTube, mas eu achei lá a Escola do Discípulo, que é uma galera lá, acho que do Mato Grosso. Acho que é Batista, lá do Mato Grosso. Muito legal. Vocês caçam lá esse canal lá, se inscrevam e assistam lá os 5 episódios. Eu já até citei no outro podcast. Eu lembrei agora. No outro episódio. Então, é muito legal o canal dos caras. Os caras estão trabalhando assim, com um vídeo muito maravilhoso, áudio legal, com teólogos, pastores, sabe? Pessoas assim. E é isso que a gente quer passar, pastor. Você quer voltar para o assunto dos profetas? Não, que eu acabei meio que desviando você aí. Mas ainda tá bacana ainda, por isso que eu falei, se nós fôssemos trazer, que nem você falou, assim, quer dar uma pincelada, a gente ia ficar sempre muito preso, assim, Moisés, um profeta, fulano, um profeta, atuou em tal tempo, não queria fazer isso hoje aqui, né? Até porque as novelas já estão mostrando, né? já estão adiantadas na nossa frente. Tá bom, já adianta na nossa frente. Eu penso assim, ó, Cris. Vamos mais uma aguinha aqui. Eu penso assim, ó, hoje nós estamos... as pessoas estão confusas. Eu acho que nunca houve... eu tenho 35 anos de idade, então não sou uma pessoa tão experimentada na vida. Eu tenho ainda muito que aprender, mas eu acredito, nesses meus 35 anos, eu acredito que, assim, dentro do que eu estou me conhecendo como pessoa e como cidadão, eu nunca vi as pessoas com tanta dificuldade de identidade, até, eu vou assim dizer, né? Assim, tanto problema de saber quem ela é mesmo. As pessoas estão confusas na fé.
As pessoas são partidaristas em tudo, né? Não só falando de política, né? Tem sempre que ter um lado, é isso? Tem Parece que é sempre isso, ter, né? exatamente, tem sempre Você que não ter um pode lado. pôr um exemplo político aqui que a gente pode até falar também, mas eu sou apartidário, eu não tenho político de estimação, não sei se o pastor tem. Eu não tenho político de estimação, né? Não vou nem citar o nome da galera aqui, Não, mas porque daí você não já começa, mas é né? direita, esquerda, aí você não pode votar no cara do centro, meu. Então, É uma bobagem, assim, porque eu acho no final, todos eles entraram e o país continua igual. Mas aí que E a tá. galera se matando. Daí você não tem. Quando a gente fala de um profeta mesmo, eu acho que nesse tempo que nós estamos agora, era para ser o período que mais tinha que ser levantado profetas. Profetas que estariam aí, ó, denunciando erros mesmo. Erros, sabe? Profetizando mesmo. E Deus cumprindo a palavra desses profetas, porque eles estariam de acordo com a vontade de Deus. Desigualdade, Cris. Desigualdade. Uma coisa muito grande mesmo, que, de erros que a gente vê que tem no nosso bairro, vamos assim começar, né? No nosso bairro, no nosso município, no nosso estado e na nossa nação, né? Então, assim, muito grande mesmo. Assim, você vê desigualdade, você vê pobreza, você vê miséria, você vê violência, você vê corrupção, você vê, muita coisa. E o profeta, ele não está só lá dentro da congregação dizendo assim: ei, a sua saia não está tão comprida, olha, você cortou o cabelo hoje, Deus não gosta disso. Com todo respeito aos usos e costumes das mais tradicionais, mas Deus não eu vou falar em nome de Deus, ó, como a gente tem mania de falar, Deus não está nem assim, como se Deus, É um costume já, né? Eu um acho. costume nosso. Mas você acha que Deus está preocupado com isso? Entendeu? Será que Deus se preocupa? Eu não, eu tava pensando sobre isso esses dias. É sempre uma empresa que eu estou a maior parte do tempo sozinho lá, e às vezes estou trabalhando e pensando. Na bancada ali, daí a mente vai Eu longe. falei, Deus não se preocupa, Deus se ocupa. Ele não fica se pré-ocupando, ele se ocupa. Boa, Ocupa boa. de trabalho. Gostou? Gostei. Já pode usar essa para a próxima administração. E se eu fosse você, se o Vinícius estivesse aqui, Já tinha anotado. Já tinha anotado, ele já ia pregar amanhã. Ele já ia fazer, olha, tem um versículo para isso. Então eu acho assim, ó, você tem uma família aqui que está sendo massacrada por um sistema, está sendo massacrada até pela igreja, eu vou assim dizer, até pela pode igreja. ser. Tá sendo e falta levantar esse profeta e desmascarar isso, né? Então, assim, era para ser o período que nós tínhamos que ter mais profetas atuando. Assim, não um profeta de uma determinada instituição que, sabe, que ele é conhecido entre os seus fiéis e ele ganhou, sei lá, uma fama, né? As pessoas gostam dele. Não estou dizendo isso. Quem que seria hoje o maior... Você pode se dar um nome ou não? Quem que seria hoje o maior profeta para você? Eu, de cara, assim, eu não tenho como falar. Eu teria que pensar um pouquinho aqui. Mas, assim, alguém vai trazer, não entre nós dois aqui, mas alguém vai trazer assim, é fulano de tal, porque talvez ou essa pessoa tem uma grande simpatia ou ela foi beneficiada de alguma forma. Se eu falar para você assim, quem é o seu político legal? Daí você vai falar assim, ou alguém que você tem alguma simpatia, ou que você tenha sido beneficiado por alguma das ideias dele. Claro. A gente nunca pensa assim, o fulano é bom porque ele é bom para todos. Ele é bom porque ele é bom para mim. Então tá errado. Tá entendendo? Tá errado. Eu acho que assim, tinha que se levantar um profeta, ele não vai ser bom só por dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Ele vai ser bom para o bairro. Ele vai ser bom para a nação, ele vai ser bom, sabe? Hoje aqui, falando esse vídeo aqui para outras mídias, assim, para todo mundo, o alcance pode chegar até onde a gente nem imagina. Um profeta hoje denunciando ou falando coisas bacanas aqui, dentro desse modelo do podcast, e usando, né, a ferramenta que tem. Mas sabe o que acontece também? Como a gente está aqui na internet, hoje tem o lance do cancelamento também, né? Exatamente. Esse cancelamento das redes aí também tá uma coisa complicada, tá difícil. A gente tá até falando, o que a gente vai poder falar, que não pode falar? Exatamente. Porque a galera tá querendo cancelar, você não pode
falar mais o que você pensa. Sim, claro, sempre respeitando as pessoas. A gente vai falar de muitos assuntos aqui polêmicos, né? Mas sem desrespeitar. Mas aí sempre tem um que vai. Ó, a minha esperança é a seguinte: quando Elias estava desesperado em um momento difícil dele emocional, ele achou que ele era o único. Deus virou para ele e falou assim: ó, você não é o único, ainda tem 7.000 que não se dobrou. Então eu acredito, de verdade, em cima disso que eu estou falando, que eu queria que levantasse mais profetas aqui no nosso tempo, eu acredito que Deus, ele tem ainda, pode usar essa palavra? Ele tem uma cartada final? Pode falar o que você quiser. Deus, ele ainda tem os seus remanescentes, Deus ainda tem uma galera que está escondida, que não está aqui nas mídias, não está, sabe, na internet ainda. Talvez não é conhecida no Brasil. Talvez está escondida lá, Cris. Sabe, nos casebres, nos lugares mais humildes, talvez. Ou pode ser de alto padrão, não importa. Eu sei que essa pessoa deve estar escondida, sendo preservada por Deus para um momento específico. Tá entendendo? Para um momento. Ou só sendo preservado mesmo para que não seja extinto. Mas há profetas ainda. Nosso tema de hoje, eu acredito que há profeta ainda para o nosso tempo. Hoje, né? Vivendo nos dias de hoje. Não está vivendo como Elias. Talvez não retirado nos desertos. Talvez está aí bem vestido, calçado. Tá, talvez trabalhando. Né? Enfim, tem uma vida comum. Mas ele tem uma vida regrada diante de Deus. É um homem temente, é uma mulher temente, tenta ser justo naquilo que faz o máximo de tudo, e Deus usa essa pessoa. Deus usa essa pessoa, talvez, para um específico, por enquanto, mas pode usar essa pessoa para um grupo de pessoas, para um município, para uma igreja, eu não sei, ele pode fazer grandes obras ainda. Assim, uma coisa eu tenho que confessar para os irmãos, quando eu me ponho mesmo em oração, em busca, assim, às vezes não tem algo específico para orar, assim. E é engraçado como Deus ele vai começando a dar algumas revelações. Abre a sua... E são pontuais. Não é para mim, é para pessoas que estão precisando, que estão necessitadas, sabe? E aí você vai lá e fala, e eu não sei depois às vezes o que acontece. Algumas a gente acaba vendo e realmente vê, puxa vida, aconteceu, Deus usou mesmo e falou, e a pessoa, até de repreensão, de exortação, às vezes a pessoa não aceita. Sim, tem essa também, né? Jeremias sempre ele é conhecido como o profeta chorão, porque, né, ele chorou as suas profecias praticamente. Quem acreditava, né? Quem acreditava nas profecias dele? Você falou que queria vir pregar de padre um dia, mas eu que tô parecendo um padre. Esse negócio tá me agoniando aqui no pescoço, essa blusa. Eu tô muito gordo. Ai, eu vou vir um Você dia. vê que eu tô toda hora Vocês aqui. me aguardem aí, me aguardem. Tô aqui me ajeitando toda hora aqui, mas é pra não mostrar a barriga, irmão. Ó. Mas tá difícil, a blusa não fecha mais, ó. Eu peguei até uma mesa marrom pra dar uma escondida. Mas não tá dando certo, não. Tem coisas diferentes na vida. Por exemplo, pessoais, nossa. Sonho é uma coisa e objetivo é outra. Qual que é o seu objetivo, pastor? Como pastor de igreja. Um exemplo. Qual que é o seu objetivo? O que é um objetivo? Traçar uma meta. Vou dar um exemplo das Olimpíadas. O cara tem uma meta para ganhar uma medalha. Enfim, vamos supor assim, eu quero ter algo na minha vida, eu quero ser algo na minha vida. Eu vou traçar uma meta e eu vou conquistando ponto a ponto aquilo ali, como um jogo de tênis. Eu vou conquistando ponto a ponto. Aquele ali é o meu sonho ainda? Não. São etapas que a gente vai queimando para, de repente, chegar um dia no meu sonho. Pode ser que eu não seja o número 1 de alguma coisa, sei lá. Dando um exemplo aqui. Pode ser um esporte, pode ser o que for. Você quer muito alguma coisa. Só que a gente esquece que você tem que ir por etapas. Eu acho que queimar etapa é um perigo muito grande. Por que eu estou falando isso? Até dentro dos ministérios. Eu vi muita gente chegar fresquinho de novo, convertido assim, e por ser uma pessoa bem, né? Eu ia falar radioativa, né? Só eu. Uma pessoa muito assim, sabe? Aí às vezes o pastor não está muito ligado no negócio, pá.
e já vai botando responsabilidade no peão e não sei o que e tal. Quando você vai ver, o cara já é pastor. Mas ele foi queimando etapas, ele foi pulando. Eu tô sentindo cheiro de café de Minas. Hoje tem, pastor. Hoje tem? Tem. Vinícius, desculpa. Você Vinícius, perdeu. desculpa, mas você perdeu. É. Então eu vejo assim que é um perigo isso, você queimando etapa com a pessoa, porque ela vai deixar de entender certas coisas, ela não vai passar por certas coisas. E acho que a própria palavra de Deus diz mesmo, né, que tem uma etapa. Vou dar só um exemplo. Acho não, eu tenho certeza. Eu vou dar só um exemplo. Para você ungir um camarada diácono, na época lá dos apóstolos, como é que era, pastor? Oxi. Qual que era a configuração que o cara tinha que ter? Ali ele tinha que ser, ó, primeiro, ser totalmente cheio de Deus. Você vê que a A gente exigência está falando do quê? De de um diácono. Um diácono. E você viu que os apóstolos falaram assim, ó, é justo nós largarmos o ministério da palavra para servir as mesas. Então, assim, não era desprezando, mas assim, o serviço seria meio que um serviço braçal ali, né? De logística, Não, e eles de organização faziam. ali. E eles faziam. Né? Então, Né? mas ele tinha que ser instruído, ele tinha que ser de boa fama, ele tinha que... Marido de uma mulher só. Marido de uma mulher só, ele... Idôneo. Idônea, Tinha que manipular a a palavra palavra. com Exatamente. muita veemência. Exatamente. Rapaz, o que tem de gente... A exigência para o cargo, a exigência era grande para um cargo pequeno. Não era fraco, não. Os apóstolos ali, ó, você pensa assim, ó, a pessoa chegou, falou bonito, vem aqui que eu já vou derramar o óleo na sua cabeça. Primeiro servia, né? Dois erros. Quem está recebendo e quem está jogando óleo. Dois erros ali, Cris, eu vejo. Assim, duas pessoas erradas ali. Não é só quem pulou as suas etapas, mas também quem não Sim. foi sensível e Claro, se não você, deixou a pessoa amadurecer. se você der uma oportunidade para mim para queimar etapa, claro que eu quero passar na frente. Não é numa fila de banco que você tá lá. Tá lá e alguém você fala, quer- ô, amigo. Demorou, irmão. Tô passando na frente. Não. Quem não quer, né? Tô. Quem não quer. Mas é um perigo isso. Um perigo porque dentro do nosso meio comum, nós diríamos que a pessoa recebe um fardo, um cargo, um peso do qual ela não está preparada. Mas falando abertamente para que talvez fique fácil de entendimento a todos, a pessoa não foi experimentada primeiro, né? Ela não ganhou uma experiência, né? A experiência ela vem através de uma perseverança, ela vem através de uma luta, de alguma coisa, né? De conquista, de etapas. Né? Então, daí passou esse período, você está apto a ganhar uma nova experiência, né? Então você vai ganhar uma nova experiência agora, vai subir um degrauzinho na escala eclesiástica dentro da organização de uma comunidade, de uma igreja, e a pessoa vai indo. Quando ela chega lá ao pastorado, tá entendendo? Ela sabe o que é lidar com uma pessoa na porta, né? Ela sabe ela sabe como funciona tudo, né? Eu sou diretor de uma empresa, mas eu não sei como funciona nada dentro da minha empresa. É meio que um estágio, assim, vamos dizer, né? Nós poderíamos dizer como se fosse um estágio, né? Eu já vi pessoas que foram direto e se deram muito bem, entendendo? Foram direto mas e a se gente deram não muito pode bem. criar uma regra em cima de uma exceção, né? Exatamente. Vamos né? dizer assim, né? Exatamente. Eu gosto dessa fala, né? Eu sempre uso ela também. Toda regra tem a sua exceção, desde que a exceção não se torne uma regra. Né? Então, eu gosto disso também. Mas eu já vi pessoas que foram meio que direto lá e se deram bem. E a chamada também, né? Exatamente. Acho que tem Deus a tinha tal da pressa, chamada também. não sei, alguma coisa do tipo. Deus tinha pressa, ou a chamada era muito forte, ele não poderia ficar ali meio que parado ali. Nossa, sabe? é um tema legal, né? Vocês colocam nos comentários aí, ó. Seria legal. Sobre a chamada, né? Seria legal, né? Os nossos amigos aí ir colocando nos comentários, talvez assunto que eles gostariam que a gente abordasse, que a gente falasse aqui. Você já até pediu isso, mas como você falou, põe aí, eu vou reforçar isso. Coloque aí, às vezes, um assunto que você queira que a gente trate aqui, que a gente comente. Porque, às vezes, comentando assim de forma espontânea, de forma livre, sem medo de estar errando tanto assim,
acaba trazendo mais clareza ao entendimento do que ficar usando termos aqui, sabe, teólogos, termos mais difíceis aqui. Eu acho que vai ter um momento do podcast que nós vamos falar de forma profunda, que, né, eu acho Sim, que... por exemplo, se a gente trazer não, eu pretendo que seja o primeiro convidado nosso, é o pastor Robson. Né? Já falei com ele hoje, ele só não está aqui hoje porque tinha... Já tinha um compromisso lá, e né? como já estava em cima da hora, não deu para ele aceitar, mas... aí o negócio... Eu até saio dessa mesa aqui. Quem vai ficar nessa mesa aqui? Eu deixo ele aqui, ó. Deixo vocês aí com ele e senta o... Você Eu pego que o lute. microfone ali no escondido, ali sem câmera, e vou fazendo as perguntas lá. Sem problema nenhum. Eu saio dessa mesa aqui para deixar as feras falar. Os homens de Deus mesmo, os caras que tem contato com Deus. Que olha, quando aquele homem prega, tremendo, é diferente, né, cara? Eu me lembro uma vez, quando a Yata estava lá embaixo. Ele é um trovão, né? Ele é um trovão. E aí é engraçado, ele me lembra Anderson Silva, o lutador lá. Ele fala fininho assim, irmão, tal, né? A risadinha assim, dele. Ele é grandão, né? Mas ele fala assim, tão, né, bonitinho, ele é tão fofinho, né? Não, ele pastor é Robson. demais. Mas quando esse homem começa a pregar, misericórdia. Ele vai mansinho, Vai indo, mansinho. Daqui a pouco ele tá um trovão. Eu me lembro como hoje, meu. Ele, Pastor Kina, a minha paz. Desse jeito, assim, falando forte no microfone. Até assim, eu que não sou pentecostal, eu me Cê envolvo é no doido. negócio. Aquele dia eu tava precisando daquilo. Ele tava pregando sobre isso, né? Jesus, a Pax Romana, né? Ele tava falando sobre a diferença da paz de Cristo e a Pax Romana. E ele falou assim, Pastor Kina, a minha paz vos dou. Deus usando ele ali comigo ali. Sim. Cris, eu tava assim, encostado assim na coluna. Ele é usado mesmo. Eu fiquei assim, ó, sabe, recebi aquele negócio assim. Rapaz, eu chego a ficar arrepiado só de falar. Ele é usado mesmo. Então a gente vai trazer mesmo assim umas pessoas de peso, até o seu irmão mesmo, o Urso, um cara. Não, o Ursão vai ser legal. Que vai trazer desenrolar ele aqui. um papo legal, assim, que ele já tem uma linguagem mais, né? Isso, mais aberta aí, mais né? aberta, um cara legal, que eu já até falei com ele. O Ursão vai ser legal trazer aqui. Já até comentamos no outro podcast, que vai estar pipocando aí primeiro que esse daqui. Pastor Anderson e tantos outros aí. Um cara também legal que seria trazer, o Grajeiro. O Grajeiro. Porque ele tá muito longe, não sei se ele toparia vir aí. Verdade. Uma quarta não daria, que seria complicado, mas sendo um sábado. Um sábado, organizando certinho. Nossa, aquele também, eu vou falar, hein? Ó, eu falei essa semana com um amigo meu, Lucas Gomes. Tem um outro pastor também, o pastor Luciclébio, nosso amigo pessoal aí e tudo mais. Esse daí, se você chamar, ele vem. Não precisa nem chamar. Você fala, ele vem. Já estaria aqui, já. Exatamente. Também, né? Trazer essa amigos, galera né, aí. meu? Isso, se amigos. cercar de amigos, assim, é bacana. Essa semana eu falei com o pastor Lucas Gomes a respeito de um outro assunto. Outro também, hein? E ele quer falou desenrolar assim, com aquela... Ele dando aquela pastinha ainda, não? Rapaz, aquele ali... Cê é louco. Hoje dá aula, né? Na FAESP, extensão de Perus aqui. Eu fiz FAESP, gostei, né? Gostei de ter feito FAESP. Ele tem uma extensão aqui em Perus, ele leciona lá também. E ele falou, rapaz, eu sou o menor entre vocês. Sim. Eu falei, tá bom. Eu já muito gravei, bom. já lá na Iata lá, eu já gravei ele pregando lá. Você gravou ele pregando? Tem a pregação dele aí. Vai ser muito bom Gravado também aí. receber ele aqui. Tem uma galera muito boa que vai trazer, vai enriquecer esse podcast, vai abrilhantar ainda mais esse trabalho e você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai curtir demais. Então, assim, até nesses anúncios que nós estamos fazendo agora, nos ajude compartilhando. Isso. Né? Compartilhe este vídeo de hoje, porque daí as pessoas vão estar inteiradas, né? E outro, irmãos. Às vezes o pastor da tua igreja pode estar aqui também um dia. Sim, Às vezes o cara não tem essa oportunidade de estar falando aquilo que Deus fez na vida dele, testemunho. Vamos abrir para testemunho também. Bacana. Tudo isso aqui é para engrandecer a obra de Deus. Né? É para fazer mesmo abrir a mentalidade. Tem um momento de vocês também poderem participar. Não é ao vivo ainda, mas a gente vai caminhar para isso, né? Como diz nossos irmãos da congregação, deixa Deus preparar, que a gente vai conseguir fazer isso daí, né? Fazer ao vivo, que é melhor, porque você faz o chat lá, chat, sei lá, né? Chat ao vivo. Diretora. A diretora saiu. Deixa a diretora falar aqui no meu. A diretora tá fazendo café. É chat mesmo que fala, né? É chat, mas como é inglês é chat, né? Isso, mas a gente é português, é chat mesmo. Exatamente. E aí vocês vão poder estar
comunicando alguma coisa lá, fazendo alguma pergunta. Claro, às vezes não vai estar aqui uma galera conhecidona, assim. Às vezes é muito de bairro, mas se tiver um pastor da tua igreja, você pode entrar lá e fazer as perguntas. A gente pode também. A gente está no período de pandemia ainda. Nós aqui já estamos vacinados. Hoje o Vinícius foi vacinado também, Foi né? vacinado hoje também. Graças a Deus. E também a gente passar essa loucura da galera estar já vacinada, a gente vai poder também estar abrindo para o pessoal vir aqui no estúdio também, né? Sim, Por sim. enquanto ainda a gente está um pouco isolado para respeitar aí essa questão que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né, pastor? Com certeza, não, com certeza. A questão de estar vacinado e tudo mais, a gente sabe que todo cuidado é pouco, né? Sim, com certeza. Mesmo tendo recebido as doses Sim. e tudo mais, tendo os cuidados. Na empresa, a gente não faz o teste total, né? Mas de tempo em tempo ali a gente... eles ficam medindo a temperatura todo dia, isso é normal, né? O uso do álcool, a máscara obrigatória. Então, esses cuidadinhos assim, que se tornou a nossa rotina, eles são fundamentais. Sim, sim. Mas passando um pouquinho mais aí, quando as coisas começarem a dar sinais de que estão melhorando, eu tenho certeza que esse trabalho ele pode abrir a porta para estar recebendo bem mais gente, né? Sim, sim. Com certeza. Por hora são pessoas assim que a gente tá dentro do nosso convívio, a gente está com essas pessoas já, não só aqui, mas fora do podcast. Então a gente sabe que são pessoas que dá para estar junto, né? Agora nesse atual momento, pastor Robson Prado, dá para estar junto, Sim, sim. né? E depois a gente vai estar estendendo aí nessas ideias bacanas que você está colocando aí para gente. Maravilha, pastor. Da minha parte aqui, eu já não tenho mais o que perguntar. As horas se passaram, já quase 1 hora de gravação. Você quer fazer mais algum adendo, algum agradecimento, vamos mandar algum deixar- recado para alguém? Vou deixar um recado para você. Nos ajude, tá? Nos ajude, porque assim, um dia alguém disse assim, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe a ir? E como irão se ninguém financia? Então, cada um faz parte de uma engrenagem para que o motor inteiro gire, né? A gente está aqui, não somos os coitadinhos, não. Mas a gente está fazendo aqui com muito amor, né, Cris? Com muito carinho, com muita dedicação. Sim. Vai aperfeiçoar muito ainda, né? Está sendo os primeiros... Até porque vai começar a vir. Porque assim, quando você começa um trabalho, nem todos acreditam. É Exato. até natural, pastor. Não é, Sim. isso aqui não é um julgamento, não é. Não tá querendo A ordem natural das É coisas. normal, né? você está começando a trabalhar. Deixa a pessoa começar lá. Depois começa a ganhar um corpo, que as pessoas veem, não, realmente o trabalho é sério. Sim. Aí começa a aparecer gente para cuidar de uma mesa de som, para cuidar do laboratório, para cuidar de uma edição, enfim, né? Para Bacana. que o trabalho se torne um pouquinho melhor, a gente já consegue comprar uma câmera melhor, mais uma câmera, mais outra, enfim, para melhorar Mas ainda assim, pastor, que não, se não melhorar nessa questão, eu vou continuar fazendo dessa mesma Sim, forma, porque né? o importante para mim é o conteúdo. O conteúdo, né? E um áudio legal também para ouvir já tá bacana. Dá para ver os 2 peão aqui, ou 3, se tiver já tá. Vinícius, você saiu da mesa, tá? Não, e hoje justamente no muro de Neemias aqui, ó. Estamos embasados aqui na campanha de Neemias 2:17. Boa, boa. Então, assim, a pessoa aí, meu pedido aí para você nos ajudar nesse início aí, vai compartilhando, né? Se inscreva no canal, dá o seu joinha aí, sua curtida também. E assim a gente vai espalhando, né, Cris? Vai espalhando. Com certeza. E tenho certeza que vai dar certo, vai ser bacana. Por hoje só esse bate-papo foi legal, foi bacana. Eu acredito que há sim profetas para o tempo. Nós temos que só fazer uma grande separação de falsos profetas, que está chovendo de falsos profetas, e pessoas sérias, que às vezes estão até escondidas, mas tem sim. Por enquanto, no nosso convívio, assim, a gente, nos nossos cultos, assim, sempre alguém se levanta, né, com uma voz profética no nosso meio. Tem sido edificante, né? Tem sido bacana. Com certeza. Mas eu acredito que ainda tem aquela coisa lá, aquela coisa forte ainda de se levantar aquele profeta que a gente vai ficar, né, espantadão. Não digo uma pessoa, mas eu digo a manifestação do Espírito Santo ainda vai acontecer de uma forma poderosa. Eu acredito.
né? Nem que seja uma fagulha antes da vinda de Cristo, para que a igreja dê aquela acelerada mesmo, entendeu? Mas eu acredito que Deus tem os seus profetas, estão aí, os remanescentes escondidinhos, mas eis-me aqui, Senhor, né? Eis-nos aqui, vamos assim dizer, Eis-me aqui, né? meu irmão. Apóstolos em ação, atos para você. Muito obrigado aí pela sua companhia. Amém. Obrigado, pastor. Valeu, Cris. Então, estamos encerrando mais uma programação aqui, né? Mais um podcast do Atos Podcast. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.